Reflete aqui comigo rapidinho. Quanto será que você acha que a igreja da sua comunidade ou sua diocese está envolvida nas questões sociais que refletem os princípios cristãos mais importantes? Muitas vezes as nossas comunidades podem deixar a desejar, né? Um exemplo claro disso é sobre esse mês que a gente está vivendo, esse mês de setembro. Nesse mês a gente tem a campanha do Setembro Amarelo. Quero te perguntar, a sua comunidade, a sua paróquia, a sua diocese está se envolvendo nessa campanha, nessa causa? Independente de como esteja, acho que essa é uma pauta bem interessante para a gente refletir aqui no nosso podcast. Então, esse episódio a gente vai dedicar-se a entender melhor o que significa essa campanha e como é que a gente está se envolvendo nisso. Quero dizer a todos vocês, antes de tudo, esse podcast se importa sim. Então, para mais esse episódio, eu te convido. Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e é com muito carinho que eu te acolho aqui nesse espaço de crescimento onde a gente caminha juntos rumo ao céu, rumo à nossa felicidade eterna. Olha, gente, vocês sabem por que eu falo essa expressão? É com muito carinho e muita alegria que eu te acolho aqui. Foi desse jeito que a minha psicóloga me atendeu pela primeira vez. No momento que eu estava muito fragilizado da minha vida e estava precisando muito de acolhida, eu escutei exatamente esse termo. Quando eu fui fazer a primeira sessão que cheguei, ela estava atendendo ainda uma pessoa, ela saiu, né, da sala de atendimento do consultório, me olhou e com muito carinho disse assim: Neto, espera um pouquinho que daqui a pouco eu te acolho aqui na minha sala. Eu achei muito impactante, achei muito lindo isso que ela falou. Inclusive a minha psicóloga, a doutora Simone, eu quero mandar um beijo para ela, um carinhoso abraço. Ela já participou aqui do nosso episódio, justamente trazendo esse tema, né, envolvendo aí o Setembro Amarelo. A gente já fez campanhas assim aqui também no nosso podcast, em outros episódios. Bom, gente, ela falou desse jeito comigo e essa palavra mudou já desde aquele momento o meu ânimo, o meu espírito, e eu decidi trazer essa expressão aqui para o podcast justamente porque, como eu me senti tão acolhido, acredito que vocês aí que escutam esse podcast também se sintam muito bem-vindos aqui nessa edição e em todas as edições do podcast, quando a gente utiliza esse termo, né? A gente acolhe aqui. Mas esse nosso episódio vai se dedicar, acima de tudo, a gente entender um pouquinho, brevemente, né, sobre a história, os objetivos e os impactos dessa campanha que é tão importante do Setembro Amarelo e, por que não, a campanha tão importante que podia ser muito mais bem vivenciada em nossas comunidades. Acho que, como eu já falei no início, aqui o nosso podcast se importa com essa causa e esse episódio é mais que um ânimo para você viver essa causa aí e falar um pouquinho sobre isso na sua comunidade, já que infelizmente esse tema é tão tabu ainda para tantos de nós, né? Então, vamos embora? Bom, de acordo com as fontes da campanha do Setembro Amarelo, são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo todo, com predominância, acreditem vocês ou não, em jovens. Desses casos, cerca de 96,8% estavam relacionados a transtornos mentais, destacando-se como causas a depressão, transtorno bipolar e o abuso de substâncias químicas. Devido à urgência dessa realidade e com o objetivo de prevenir e diminuir um pouquinho esses dados tão alarmantes que a gente acabou de mencionar, a campanha do Setembro Amarelo cresceu e conquistou o Brasil inteiro. No site oficial desse projeto, você pode encontrar as diretrizes, vídeos, uma funcionalidade em que é possível encorajar a ajuda, inclusive um blog com vários conteúdos específicos, entre outras coisas bem interessantes. Então, dá desde agora uma pesquisada aí neste site do Setembro Amarelo. Ah, como é que é esse site? Nossa, muito difícil. setembroamarelo.com. Pronto.
Clica lá e você vai conhecer um pouquinho esse site. Acho que já vai começar a ajudar aí e vai ser muito importante. Bom, gente, essa campanha ela é muito fundamental. Mas aí vamos entender os motivos pelos quais é tão importante que a sua comunidade, a sua igreja, se engaje na causa do Setembro Amarelo. O que é que a gente pode fazer na prática? Será que é realmente necessário que a sua igreja, que o seu grupo jovem, que a sua comunidade se posicione quanto a essa iniciativa? Qual é exatamente a relação que a igreja tem com o Setembro Amarelo? Vamos lá então pensar aqui 4 motivos, eu vou te dar aqui 4 motivos pelos quais você e sua comunidade de fé devem se engajar nessa causa do Setembro Amarelo. Anote aí, o primeiro objetivo é o Evangelho é vida para todos e por isso mesmo a gente deve propagar essa vida que a gente encontra lá no Evangelho. Já vimos no nosso último episódio, no episódio anterior, a importância da leitura da Bíblia, do estudo, onde a gente encontra a palavra de Jesus esse ano lá na Carta aos Efésios. E agora, nesse episódio, eu estou relembrando a você o quanto é importante a gente encontrar e desfrutar e propagar a vida que o Evangelho nos mostra. As boas novas trazidas por Cristo lá no Evangelho revolucionaram não somente a sua comunidade, mas o mundo inteiro. Mudou, trouxe uma novidade. E a gente, que antes estava fadada à morte e à destruição, agora a gente foi gratuitamente amado e recebemos uma vida nova em Cristo. E não só uma vida comum, não, mas uma vida perfeita, a vida eterna. A gente passa a viver a vida de verdade em Cristo. Passamos então a viver a vida de Cristo, como nos diz Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho muito amado. Uma vez que isso aconteceu, a gente então se torna filhos, servos, missionários, cuja preciosa missão é a de levar a vida que a gente recebeu de graça. E também de graça, a gente deve ajudar a vida de todos. Dessa forma, a gente deve utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis para esse fim. E a campanha do Setembro Amarelo é uma delas. Quando a gente ajuda essa campanha, a gente participa e divulga a prevenção ao suicídio. A gente, desse jeito, está espalhando a vida. E olha que coisa maravilhosa, Jesus é a vida. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como a gente encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Portanto, gente, nesse primeiro motivo, encontramos aí o Evangelho como ponto de partida para a gente propagar a vida e defendê-la, animar as pessoas a viverem, a amarem a vida enquanto um presente, né? O próprio Dom Bosco, a gente que é salesiano, não pode esquecer. A vida é um valor para nós. Os princípios norteadores da AJS nos lembram isso. Nós amamos a vida e amamos o Deus da vida. Já refletimos enquanto AJS que temos mais de 1000 razões para viver. Então, é amar, encontrar essas razões de viver e ensiná-las a partir do Evangelho. Mês de setembro já nos ajuda, principalmente porque também ali é o mês da Bíblia, né? Que outro motivo a gente tem? Bom, como segundo motivo, nós somos um corpo, o corpo de Cristo. E por isso mesmo, a gente deve nutrir e cuidar bem de todos os membros. Ao longo dos anos, de forma mais visível agora, devido à pandemia que nós vivemos, devido a tantas outras crises climáticas, econômicas, sociais, religiosas, tornam-se cada vez mais frequentes os casos de padres, religiosos e religiosas, tantas pessoas que acabam cometendo suicídio. Infelizmente, mesmo que isso continue acontecendo, ainda assim, muitas comunidades, muitas dioceses não se posicionam da forma como deveriam. Como corpo de Cristo, unidos em prol da cabeça, que é Jesus, e para a edificação de todo mundo, é nosso dever a gente se fortalecer, a gente fortalecer todos os membros que estejam enfraquecidos. Isso significa, entre outras coisas, procurar compreender o outro, apoiar o outro, ajudar, principalmente quando as pessoas estão passando por momentos difíceis ou estão sofrendo de algum transtorno mental. Como a gente já mencionou, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, enfim, tantos outros. De que jeito a gente pode ajudar, né? Encaminhando essa pessoa a algum profissional, ajudando também na oração por sua vida,
dando um testemunho de uma vida feliz. Muitas vezes, principalmente dentro das nossas comunidades, esses transtornos chegam a ser muito mal interpretados. São tratados de maneira insensível ou sem importância, e até mesmo esses transtornos são demonizados. Ao contrário dessas coisas, a gente deve se posicionar e se comportar como uma família que ama, cuida, protege e jamais abandona ou subestima a dor do nosso irmão. Então, esse foi o segundo motivo pelo qual a sua comunidade deve se engajar. Nós somos um corpo e nenhuma parte do corpo deve ficar deteriorada ou deve diminuir ou deve ficar machucada ou mesmo se perder. Então, veja aí entre os membros do corpo da sua comunidade de fé, se o seu padre, se o irmão ou a irmã que estão em sua comunidade, aquela senhorinha viúva ou aquele jovem que já está há muito tempo ou mesmo novato, será que essas pessoas estão bem? Os homens, do terço dos homens, como é que tem sido a conversa dessa galera? Como é que estão as pessoas da nossa comunidade? Será que elas estão felizes? Será que elas realmente estão bem? Então é importante que a gente observe isso. Terceiro motivo pelo qual a sua comunidade de fé deve se engajar nessa campanha do Setembro Amarelo é: mostramos ao mundo que a igreja realmente se importa. Quando a sua comunidade se engaja na causa do Setembro Amarelo, estamos mostrando ao mundo que nós, enquanto filhos e filhas de Deus, genuinamente nos importamos. Pense comigo. Do que adianta a gente falar de Jesus, pregar sobre o amor a Ele, sobre a defesa da vida, se nós mesmos, enquanto comunidade de fé, não nos incomodamos em tratar o assunto da prevenção ao suicídio? E nem mesmo a gente se importa de apoiar essa campanha que é de alcance nacional e a intenção é extremamente nobre. Olha, minha gente, um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, demonstra a sua conversão verdadeira na prática, viu? No cotidiano da vida, no dia a dia. Essa é a espiritualidade nossa. Se no dia a dia a gente não se entende como filhos amados e não amamos os nossos irmãos, que cristão nós estamos sendo? Que católicos nós estamos sendo? Um cristão que se diz cristão, um católico que se diz católico, mas não faz o mínimo de esforço em olhar para o lado e perceber a possível dor do seu irmão, nossa, é um cristão só de título, viu? Pelo amor de Deus, viu, gente? Então esse terceiro motivo está aí marcando a importância, hein? A sua igreja realmente se importa. Pois mostre que a sua igreja se importa, mostre mesmo que sua comunidade de fé está engajada nessa questão do Setembro Amarelo. Acho que é importante a gente conversar sobre isso, inclusive nos nossos grupos jovens, na nossa catequese. Como é que a gente vai falar sobre isso com as crianças? Acho que um ponto interessante é a gente valorizar a vida para as crianças. Mostrar para as crianças quanto a vida é um dom de Deus, o quanto ela é importante, o quanto é bom viver, o quanto a gente tem motivos para viver. Acho que se esse assunto você não souber tratar, da questão do suicídio com as crianças, talvez falar dos nossos valores fundamentais. A vida é algo muito importante, deve ser valorizado, deve ser preservado. Esse valor é muito fundamental e isso faz parte da nossa espiritualidade. Mais uma vez, a partir da perspectiva nossa salesiana, viver é muito importante. E quando a gente cuida dos nossos irmãos, quando a gente ajuda os nossos irmãos, a gente está preservando a vida dele e louvando a Deus, mostrando que a gente ama o Senhor da vida, porque a gente está prevenindo a morte, estamos cuidando da vida. Então, esse terceiro motivo eu acho que é muito massa da gente pensar. Nós somos uma igreja que se importa. A gente acolhe a dor dos outros, estamos ligados a eles com solicitude, com carinho, como Jesus, que sentia a compaixão da multidão. Como a gente vê no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2, inclusive é o meu lema de ordenação, né? Sinto compaixão da multidão. Quarto motivo, há muitos tabus a serem desconstruídos em nossas comunidades de fé. Esse é o quarto motivo pelo qual é importante que as nossas comunidades se engajem na causa do Setembro Amarelo, viu? Ainda há muitos outros tabus que precisam ser desconstruídos em nossas comunidades. E nós, que estamos refletindo, caminhando juntos aqui nesse podcast, você aí na sua comunidade pode colaborar com a quebra desses tabus.
até mesmo dentro da sua comunidade, um lugar em que a verdade deveria reinar de forma absoluta, há muitas pessoas que propagam mentiras e informações bem tronchinhas sobre o suicídio, a depressão e alguns transtornos mentais. Como eu já disse antes a vocês, gente, ainda há muitas pessoas que pensam que muitos destes transtornos mentais são demônios que devem ser expulsos, ou até mesmo falta de oração, porque fulano provavelmente está em pecado, porque não busca a Deus, não reza. Gente, isso é um tremendo erro. Pensar assim é um sacrilégio. Além da gente caracterizar uma profunda falta de sensibilidade com o outro, de compaixão com o outro, dessa palavrinha da moda aí, empatia. Gente, depressão, por exemplo, é catalogada pela psicologia como uma doença psiquiátrica de origem crônica e, como diz aqui, causa alterações de humor definida por uma tristeza imensa e permanente, agregada à dor, à desesperança, à culpa, etc., com ou sem razão aparente. Tá vendo aí, minha gente? Tudo isso em vista da nossa função de acolher, em detrimento de julgar. As pessoas que passam por isso devem ser acolhidas e a gente deve oferecer a eles amizade, uma amizade verdadeira, um acompanhamento também profissional. Olha, não achem que esses transtornos, esses problemas que muitos jovens passam, que inclusive me assustam também. Não pensem que esses problemas são bobagem, porque esses meninos de hoje são muito fracos e menosprezando isso. Não é por aí, gente. O que acontece é que hoje, e isso aí eu vinha fazendo a reflexão até com alguns outros psicólogos, hoje, quer dizer, com alguns psicólogos, né? Não hoje porque eu não sou, mas assim, hoje eu tenho notado que essas fragilidades que no meu tempo de jovem, de adolescente, a gente não falava, não tinha tanto contato com isso, e hoje está bem mais aparente, acredito que isso seja também pelo estilo de vida que muitos jovens estão vivendo. Então a gente tem trazido para o mundo mesmo, nosso trabalho, nossa casa, um estilo de vida muito estressante. E aí entra o mau uso das redes sociais, mas também entra as grandes pressões que as pessoas passam no trabalho. Entra aí a grande pressão estética, entra aí a grande solidão que a gente tem sentido. Tem muita gente que prefere companhia de animais, a companhia de pessoas. E aí? Como é que acontece depois com o diálogo, com o enfrentamento das questões? Gente, os animais são ótimos, mas olha, Deus criou os seres humanos como primícias da criação. Ele não quis ser um cachorro, ele quis ser uma pessoa. Não é porque cachorro é melhor do que a gente, não. É porque a gente é melhor mesmo. E é tão importante quando a gente encontra um amigo, é tão importante quando a gente encontra acolhida de verdade. Eu digo a vocês, eu passei por um momento de dor, de tristeza muito grande na minha vida, e se não fossem os meus amigos e a ajuda terapêutica, eu não sei onde eu estaria hoje. Deus se utiliza do amor fraterno, da atenção, da acolhida do outro para curar nossas dores, para nos ajudar. E existem muitas questões nossas, pessoais, que não são resolvidas somente com oração. Muitas dessas questões são resolvidas por questões psiquiátricas. Muitas dessas questões são resolvidas com ciência. Então é importante que a gente se atenha a isso para não ficar viajando achando que todos os problemas somente a oração resolve. Não, a gente também tem que entender que muitos desses problemas são doenças. E doença se trata também, e principalmente, com terapia, com remédio, com assistência médica. E vamos correr aqui que nosso tempo já está perto de encerrar. Gente, como é que a igreja, como é que a sua comunidade, o seu grupo jovem, como é que a sua turma aí na sua paróquia pode se engajar na campanha de Setembro Amarelo? Bom, já conhecemos essas 4 grandes motivações para vocês se engajarem. Agora, de que forma a gente pode fazer isso nessa causa que é tão linda e tão nobre? Bom, primeiro é realizar um evento, uma reunião específica acerca dos sintomas e cuidados a serem observados no convívio e entre a família. Essa iniciativa pode ser muito efetiva para a gente perceber como os membros da nossa comunidade, da nossa família realmente estão e poder prevenir qualquer agravo, qualquer problema. Bom, a gente também pode organizar palestras sobre suicídio. E a gente pode, claro, tratar sobre isso na Crisma, tá? Nos grupos de catequese,
Para essas palestras, não adianta somente o catequista, né? A gente pode convidar psicólogos da nossa comunidade, médicos, psiquiatras e também outros especialistas nesse assunto para poder falar com o pessoal. Porque senão a gente vai falar o que não sabe, e aí não é legal, né? Talvez conversar com o padre, as freiras, os religiosos e religiosas da sua comunidade, fazer um mutirão de aconselhamento, de conversa, não somente com eles, mas também com profissionais. Será que na sua comunidade tem algum psicólogo, hein? Suspeito que tenha no mínimo 2 ou 3. Que tal chamar essa galera para um fim de semana, fazer uma grande ouvida da turma? Um serviço assim. Se você tiver alguma faculdade de psicologia perto da sua comunidade, chama esse pessoal para fazer campanha na igreja. Acho que ia ser uma coisa muito boa, viu? É importante a gente abordar esse assunto em todos os grupos, no texto dos homens, na pastoral familiar, se na sua comunidade tem aí os agrupamentos jovens de casais, se na sua comunidade também tem o apostolado da oração, a ADMA, os salesianos cooperadores, enfim, nos grupos que vocês tiverem, toquem sobre esse assunto. Acho que é importante falar um pouquinho. Nós aqui do podcast Vamos Juntos estamos fazendo esse serviço. Lance também alguns conteúdos específicos nas suas redes sociais. Pode ser da sua própria ou também da sua comunidade, por que não? Essas são algumas formas de incentivar os membros da sua comunidade, você influenciar para que essa campanha realmente seja falada, seja lembrada. Publique alguns posts de palavras de ânimo, acho que podem ajudar. Inclusive o Boletim Salesiano tem lançado nesse mês muitas palavras interessantes. Procure lá no Instagram e compartilhe, acho que é uma coisa boa. Gente, existem diversas formas de a gente envolver a nossa igreja no Setembro Amarelo. Seja em um ambiente digital, seja em um ambiente físico. Lembre-se sempre, quando você se engaja numa causa tão importante, tão nobre quanto essa, você está amando as pessoas, na prática mesmo. E esse é um dos mandamentos mais importantes de Jesus. Para a gente conhecer um pouco mais sobre essas informações da campanha do Setembro Amarelo, procure no site setembroamarelo.com. Acho que vale a pena a gente conhecer e se engajar um pouco mais. O amor, ele vive de práticas, tá? Não somente de palavras. Espero que esse nosso podcast Vamos Juntos de hoje tenha te ajudado um pouquinho, te animado um pouquinho a conhecer mais essa campanha, a se envolver mais. Vamos salvar mais vidas, vamos continuar o projeto de Cristo, de salvação para todos os povos. Eu te aconselho que você se engaje ainda mais nisso e te desejo uma boa sorte, um bom mês de Setembro Amarelo, nessa campanha tão linda que pode salvar muitas vidas, inclusive aí a sua. Se você está precisando de ajuda, está se sentindo triste, está se sentindo um pouquinho para baixo, não deixe de procurar ajuda. Fale com quem você ama. Tem gente que diz assim, eu não quero incomodar ninguém. Meu amigo, minha amiga, incomode. Você incomodando, você vai chamar mais atenção e as pessoas vão para perto de você e vão te ajudar. Se você não tem muitos amigos, se você acha que se sente um pouco só e tal, você pode também procurar o Centro de Valorização da Vida. É uma associação civil que não tem fins lucrativos, ela é brasileira, ela está no ar desde 1962, tem origem lá em São Paulo e está disponível 24 horas por dia no telefone 188. Número 188, você disca e pode ligar, falar com eles, falar sobre sua situação. Eles estão lá preparados para te ouvir e para te ajudar em alguma necessidade que você tenha, da sua tristeza, do seu sofrimento. Bom, peço a vocês que na intenção de seu terço, na intenção de suas orações, coloquem as pessoas que estão sofrendo em algum transtorno psíquico. Acho que pode ajudar muito a todos eles, tá bom? Qualquer coisa, fala com a gente. Nosso podcast Vamos Juntos está aqui para te acolher. Procure sua igreja. E você que é de comunidade de fé, se engaje nessa campanha. Setembro Amarelo vai salvar vidas e isso é o objetivo da nossa presença no mundo, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até a semana que vem, no nosso próximo episódio do podcast Vamos Juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.